Senhor presidente, deputado André Siciliano, deputados ainda presentes em plenário, cidadãos que nos assistem pela TV Alerj, nos seguem pelas redes sociais. Quero também compartilhar aqui as minhas reflexões, fazendo o debate sobre essa proposta de redução da alíquota de ICMS do diesel aqui no Rio de Janeiro. E não vou repetir argumentos que já ouvi. Quero apenas acentuar, do ponto de vista da ação do governo, dois aspectos e focar no aspecto que quero desenvolver. Primeiro aspecto em relação ao governo, eu acho, mesmo considerando e entendendo a urgência e a dinâmica da situação, eu acho que uma matéria como essa, deputado Luiz Paulo, não pode vir assim, do jeito que veio, deputado Geraldo Moreira, sem uma fundamentação, sem uma projeção de impacto, seja em relação ao que o Estado perde com a redução de 16 para 12, seja em relação ao que o governo espera, é capaz de projetar, é uma projeção, não peço um cálculo exato, em relação a um eventual incremento na arrecadação em função do aumento do consumo de diesel no território do Estado do Rio de Janeiro, em função ainda de outras formas de compensação, como por exemplo em relação ao ICMS da energia elétrica, como por exemplo em relação ao ICMS das empresas que praticam, que são operadoras de TV por assinatura. Durante a reunião no Colégio de Líderes, chegou-se a afirmar que o governo teria uma nota técnica. Nós nunca vimos essa nota técnica, não chegou às nossas mãos. Então, o primeiro elemento é destacar que, mais uma vez, este governo é useiro e vezeiro desta prática, de mandar matérias complexas, de natureza tributária, sem a devida fundamentação, sem uma memória de cálculo, sem nada. Outro aspecto que me chamou a atenção, e aí faço um paralelo com a discussão do PCCS da saúde, é que neste caso, o governo se apressa a anunciar as diferentes formas de compensação para esta redução de alíquota. E até já adianto que, deputado Luiz Paulo, que votarei favoravelmente à matéria. Mas me preocupa que no caso do PCCS da saúde, por exemplo, a votação e a discussão do texto jamais tenha contado com essa dinâmica por parte do governo de mostrar como que poderia fazer para custear, para sustentar os impactos graduais da implantação do PCCS da saúde. Mesmo em relação ao diálogo com o Conselho Superior de Recuperação Fiscal, esta troika que administra as finanças do Estado, na discussão do PCCS da saúde, nós fomos obrigados a colocar no texto da lei como parte, obrigados não, como parte da negociação que produzimos, colocamos no texto da lei um artigo dizendo que ela só produziria efeitos após a aquiescência do Conselho Superior de Recuperação Fiscal. Neste caso não tem nada disso. O secretário, inclusive, nos falou, o secretário Luiz Cláudio, da Fazenda, na reunião do Colégio de Líderes, que consultou informalmente, disse ele informalmente, talvez numa conversa de corredor, o Conselho Superior, que teria concordado com essa redução. Então, eu quero aqui colocar apenas esses dois pesos e essas duas medidas em relação a matérias que impactam o orçamento do Estado. Isso dito, eu quero focar num aspecto que considero importante da discussão. Primeiro, lembrar, e sobretudo isso, lembrar que nós estamos enfrentando aqui as consequências, ou por assim dizer, a rebordosa decorrente de uma decisão equivocada, largamente equivocada, que vem sendo tomada pela presidência da Petrobras, sob a administração do presidente entreguista Pedro Parente, que é de indexar o preço dos combustíveis ao dólar, ao mercado internacional, à precificação internacional. Ora, isso produz, a meu ver, uma série de problemas como tem acontecido. Primeiro, impôs ao consumidor final no Brasil, preços escorchantes e exorbitantes, que aumentam quase a cada dia, são sucessivos aumentos na gasolina, são sucessivos aumentos no óleo diesel. O preço do botijão de gás já é quase o valor correspondente a 10% do salário mínimo. Então, para o consumidor final, é uma política
enormemente equivocada, mas também para a própria Petrobras, porque ao praticar esses preços, ela perde mercado interno, porque seus preços ficam menos competitivos em relação aos preços praticados pelas petrolíferas internacionais. Não é por outra razão que o Brasil tem, nos últimos 2 anos, diminuído drasticamente a sua atividade de refino e voltando a ser novamente um exportador do óleo bruto e importando cada vez mais derivados do petróleo, fazendo a alegria das suas concorrentes petrolíferas internacionais. Mais do que isso, eu quero lembrar, deputado André Siciliano, que com essa decisão não interessa ao Brasil, não interessa ao Rio de Janeiro, maior produtor de óleo na federação, com quase 70% das reservas certificadas, e sobretudo dizer o seguinte, deputado André Siciliano, no Brasil, mais de 1 milhão de pessoas voltaram a cozinhar no fogão a lenha, com fogão de lenha, voltaram a cozinhar com fogareiro a álcool. Deputado Geraldo Moreira, aumentaram os indicadores de pessoas queimadas nas emergências dos hospitais públicos por aí afora. Isso é um absurdo. Há três questões fundamentais que o governo ilegítimo e usurpador de Michel Temer não consegue entender. Primeiro, não foi a Shell, não foi a British Petroleum, não foi a Statoil que descobriram o pré-sal. Foi a ciência brasileira, foram os pesquisadores brasileiros, foram investimentos nacionais em ciência, em pesquisa, em inovação nesse setor. Segundo lugar, é importante destacar, o pré-sal, o petróleo na camada do pré-sal no mar territorial brasileiro, é um patrimônio do povo brasileiro, é fundamental para a nossa soberania e para a nossa consolidação como país desenvolvido. Não pertence a nenhum governo, não pertence a nenhum partido. Isso é muito importante entender. E por último, é também importante entender um aspecto que quero ressaltar. Desde 1953, quando foi criada, a Petrobras tem por vocação ter responsabilidade com o projeto nacional desenvolvimentista, o que inclui inclusive o desenvolvimento social. Portanto, desnacionalizar a economia do petróleo, principal missão que vem sendo cumprida por Pedro Parente, entregar a preço de banana as nossas reservas, tudo isso corresponde a um crime de lesa pátria. Vamos discutir essa matéria amanhã, tentar votá-la amanhã. Eu acho importante avançar no preço do gás. É muito importante fazer um sinal também para a população fluminense que está sofrendo os aumentos incontroláveis do botijão de gás. Por isso é preciso talvez produzir um acordo, um gesto do governo do Estado para avançar no diesel, mas avançar também no botijão a gás. Mas a responsabilidade disso está no governo federal ilegítimo, na presidência da Petrobras, que está praticando um crime de lesa pátria ao entregar as nossas reservas e ao perder a competitividade da Petrobras no próprio mercado interno.